meus. Voltamos com o programa Simplesmente Elas. Você assiste pela Tech Cable, canal 16, ou pela internet, tvc16.com. Agora aqui conosco para vocês, Marcelo Dyer. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, Mônica. Conta então tudo pra gente. A mulherada tá doida para saber tudo. Todos os procedimentos, botox, pálpebra e principalmente essa plástica inventada por você, que é a facial eutrófica. Isso. Quer começar por onde? Esse assunto de plástica facial é uma coisa que chama a atenção muito do público, né? Todo mundo tem muito interesse em saber sobre esse assunto. Essa plástica facial eutrófica, não é que tenha sido inventada por mim, foi descrita por mim, publicada em revistas médicas por mim. E o que seria eutrófica? Vamos explicar então. A palavra eutrófica vem do grego eu, bom, e trófico vem de trofém, quer dizer nutrido, ou seja, bem nutrido, ou bem nutrida. Então, ela chama eutrófica porque, na verdade, a gente não descola a pele da face. Ela é apenas mobilizada sem que haja descolamento, como era feito antigamente. Ah, então não... Por isso é que é eutrófica. Uhum. Não fazendo descolamento significa, Mônica, que os vasos e nervos que nutrem a pele não são lesados. Isso é importante. Isso é muito importante. Seria o mais perto do natural possível, né? Assim. Como fui eu que descrevi, eu fico até meio constrangido de dizer, mas em congressos médicos eu tenho falado, já é cerca de 20 congressos que foi apresentado esse trabalho, 10 dos quais no exterior, 4 nos Estados Unidos. Eu tenho mostrado, medicamente falando, eu falo abertamente. Agora, assim, numa reunião ou numa entrevista que não é médica, pode parecer até meio pretensioso, mas eu acho que é uma coisa muito importante. Esse não descolamento da pele. Uhum. Porque o que acontece? A pele não fica desvitalizada. Porque aquele descolamento que se fazia antigamente, a gente... Profundo, né? Eu mesmo fiz milhares, entendeu? Eu venho de uma escola... E até mais dolorido também, né? Isso eu já não digo, mas eu digo assim, mais invasivo, né? Eu venho de uma escola que, vamos dizer que a maioria dos médicos brasileiros, cirurgiões plásticos, podem até dizer que vem dessa mesma escola, porque é um precursor de todos nós, foi o professor Ivo Pitangui. Um precursor nosso, né? Uma espécie de um ícone. O Pitangui né? Verdade. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu tinha 27 anos de idade, foi em 1976, 7 por aí. E eu me lembro que eu fui para a França fazer alguns cursos complementares lá, e lá era muito reverenciado. Sabe? Eu não entendia por quê, porque o Brasil naquela época não era conhecido em lugar nenhum, ninguém sabia onde é que era o Brasil. Achavam que a capital do Brasil fosse Buenos Aires naquela época. Até hoje. Acho que até hoje. Mas aí quando falava que era aluno do Pitangui, que eu estudei lá com o professor Pitangui, aliás, é uma honra para mim falar isso, não tenho o maior problema quanto a declarar isso, até um motivo de orgulho. Claro. E até mais ainda que meu filho, Álvaro, está seguindo o meu caminho e também está estudando com o professor Pitangui. Você acredita? Quer dizer, acredito, são 3 gerações de médicos cirurgiões plásticos na minha família. Um meu irmão, que é o Dr. Dyer, lá de Brasília, que é mais velho do que eu. Depois veio eu, e agora está vindo meu filho com o mesmo professor, né? professor Pitangui. Então, a gente aprendeu essa plástica de face que era feita lá com o professor, e é feita até hoje. Eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, eu próprio fiz milhares. Mas chegou um ponto que eu comecei a entender que não era preciso descolar a pele toda, porque isso criava aquela pele artificial, que dá uma sensação até meio ruim às vezes. Parece que eles falam, né? Está com a face plastificada. Não é verdade? Você já percebeu acho que é de onde veio esse termo, né? Porque dá essa aparência, né? De plastificada mesmo, acho que você mesmo como mulher deve ter percebido isso, né? Fica uma pele meio brilhosa.
parece que está meio desvitalizada. Perde o viço. Então daí que veio essa minha preocupação em... Eu já fui, desde o começo lá do Pitangui, eu já era meio ligado nessa questão de face, tanto que a minha tese na PUC, que eu sou aluno do Pitangui, mas pela PUC, né? A minha tese na PUC já era a cirurgia do pescoço. Entendeu? Era cirurgia de rejuvenescimento do pescoço, é o título da minha tese. E então, é uma grande preocupação também das mulheres. Também, porque naquela época, há 30 anos atrás, o que se dizia? Ah, eu não faço plástica não, porque fica com a carinha lisa e o pescoço enrugado. Então eu daquela época, que era um garoto já se preocupou com essa parte, é verdade, que já era preocupação, né? Eu digo, bom, eu estou começando agora, eu vou tentar resolver esse negócio. Pulo do gato. Então. Era uma pretensão, é claro. A gente melhorou muito essa questão do pescoço. E eu tenho realmente resultados assim bons. Não vou dizer que é melhor do que os outros, absolutamente, mas são bons os resultados, eu reconheço isso. E isso já vem dessa época, essa preocupação. Logo em seguida veio a questão da plástica eutrófica. Eu fiz um esforço, Mônica, muito grande para publicar isso fora do Brasil. Sério? Porque quando falam em plástica de face, existem os nichos, sabe, os feudos nacionais. Popularmente as panelinhas. Internacionais. Então esse trabalho ia e voltava. Eu digo, que diabo, não é possível, tem que ter alguma coisa, porque isso aí é uma coisa realmente boa. Pois é, claro. Até que eu consegui publicar no Jornal Europeu de Cirurgia Plástica, uma revista muito bem conceituada. E quando saiu no Jornal Europeu, a coisa aí tomou um outro vulto, né? Depois foi publicado em 2 revistas brasileiras e agora vai sair de novo uma pequena variação numa outra revista internacional e uma outra numa revista brasileira. Então a coisa está indo mesmo, né? Está caminhando a plástica eutrófica. Ela tem tido bons resultados. Esses médicos mais novos que têm sido formados atualmente em vários civis do Brasil inteiro estão se interessando muito por essa operação, que é menos invasiva e tem uma explicação científica embasada. Ou seja, se você pode fazer uma plástica mantendo vasos e nervos preservados, ligados ao plano profundo, por quê? Você vai destruir essas estruturas. É verdade. Não há necessidade. É verdade. Né? É verdade. Se pode fazer, não precisa. É verdade, não precisa. Então, hoje há uma tendência a que haja operações plásticas menos invasivas, diferente do tempo em que eu me formei. Naquela época, a gente chamavam de cabelo, barba e bigode. Fazer tudo. Era assim, mulheres diziam, você me bota numa forma, viu? Você me bota numa forma, o que sobrar. As mulheres são muito criativas, né? Aliás, eu sou um grande admirador das mulheres, acho que sem as mulheres o mundo não existiria em nada. Com certeza. Nada. São criaturas muito felizes, muito divertidas e enfeitam a existência humana. Não só enfeitam, como são responsáveis pela existência do homem, né? Exatamente, como eu falei agora. Nem vocês também não estariam aqui. Elas é que parem a gente, então não tem como. Apesar da gente também depender dos homens para poder fazer outros homens. Né? Exatamente. Não, agora tem in vitro também. Aí elas diziam, olha, eu quero que o senhor me bota numa forma de bolo e o que sobrar fora o senhor vai recortando. Assim. Muito engraçadinho. Mas aí naquela época a gente fazia tudo, era cabelo, barba e bigode, que chamava isso. Hoje não, hoje tem uma tendência... na clínica para fazer tudo, e era bem invasivo, ficava internado alguns dias, não era? Hoje a gente tem uma conduta, não sou só eu não, acho que 90% dos cirurgiões no mundo todo é uma conduta mais conservadora. Faz uma operação, depois descansa um pouco, uns 2, 3 meses, depois faz outra operação, né? Porque senão fica muito, traumatiza tudo de uma vez. Não é só por isso não, é porque o risco é 1000 vezes menor. Também. Quanto mais procedimentos associados você faz, maior o risco. Maior, eu não vamos dizer risco, mas a morbidade maior. Porque assim, começa assim a plástica. O doutor faz aqui para mim um pouquinho na pálpebra,
Tá bom, eu faço. Mas por que não tira aqui um pouco, que está muito sobrando pele, aí vamos fazer a face toda? Aí conversa lá em casa e tudo, e olha, eu também queria fazer uma lipo aqui na cintura. Já faz tudo logo. Na semana que vem trazer os exames, olha, também eu queria tirar um pouco de pele aqui embaixo da barriga, daqui um pouco vem a coxa, o joelho, etc, não sei o que, a orelha em abano e tal, no fim eu digo, olha, não dá para fazer, porque é muita coisa, a pessoa vai querendo sempre um pouquinho mais, né? Se o médico cede, acaba criando um procedimento muito invasivo. É uma tendência mundial hoje. Acho que é melhor fazer uma operação, no máximo 2. Faz uma face e um retoquezinho, vamos dizer, no braço, na cintura, uma coisinha assim, tá bom. Mais do que isso já está exagerado um pouco, viu? Pois é, aos pouquinhos, né? Aos poucos. Fazendo aos pouquinhos e no final faz tudo. Falar em braço, boa lembrança. Tem jeito, isso aqui não posso nem dar Deus, gente, assim, ó. Oi, não, é adeus assim, ó, de Missy. Aquele adeus de Missy, né? Tem. É o adeus de Missy. Esse negócio do adeuzinho assim é muito engraçado. Dizem que não posso dar mais até logo. Não posso dar mais até logo. Como? Quer dizer, tem jeito isso? Essa aqui do braço tem essa... Tem jeito, mas aí você me permite, depois numa outra oportunidade vamos falar sobre isso. Ótimo. Senão nós desviamos muito da plástica eutrófica da face. Isso. Esse aqui é o ponto central. Vamos focar na eutrófica. Vamos lá, continuando. Não, estou à sua disposição. Não. Falar sobre plástica, você Getúlio, pode me convidar. Eu posso falar há fotos. alguns anos sobre cirurgia plástica. Vai vir de novo, claro, falar sobre tudo. Olha lá, ele já está postando. Bota nessa TV aqui de dentro também, só para ele poder ver. E falar, esse é... Então, essa é a plástica eutrófica. Tem como eu mostrar assim algum pointer, alguma coisa? Não. É o seguinte, essa plástica mostra que o interesse nosso não é descolar a pele, é apenas mobilizar a pele. Aquele instrumento que você está vendo, posso ficar de lado aqui? Pode. Esse instrumento que você está vendo aqui é um instrumento rombo, ou seja, ele não corta nada. Ele só faz um pequeno túnelzinho debaixo da pele, de forma que você possa esticar a pele e tirar o excesso de pele, que é o que está sobrando no rosto. Não precisa aquela coisa de cortar com a tesoura, abrir tudo, botar dreno e tal. Não é necessário. Sinceramente, não é necessário. Essa questão, num ambiente não médico, eu não posso me ater a muitos detalhes. Porque num congresso é assim, todo mundo fala o que quer e o outro colega rebate. Ele diz, não, eu concordo, não concordo e tal. E a coisa toma um ritmo de discussão. Não é o ambiente próprio, mas eu vou dizer para você, precisa ser uma coisa menos invasiva. Por exemplo, só é descolado a pele que vai sair do rosto. A pele mesmo, só a pele que vai sair. Só a pele. Essa região do pescoço nem lá para dentro. Não é necessário. Aí sim você pode tirar um pouco de gordura, botar um pouco de gordura. Esse é um aspecto interessante, Mônica. Também do caso. Porque com o envelhecimento da gente, vai havendo uma diminuição da gordura. Né? Você pode olhar para o rosto. Só no rosto, né? Porque o corpo continua, né? O corpo é engraçado contrário, isso, começa a aumentar um pouco a gordura. Eu acho que ela desce do rosto e vai parar aqui. Acho que é isso. É a gravidade, né? É a lei da gravidade. Desce, a lei da gravidade vai descer. É a lei que atua contra as mulheres. E a favor dos plásticos, vamos dizer olha assim. Essa. Mas olha, tá vendo? Esse aqui é uma plástica eutrófica, olha. Sim. Viu, Mônica? Aqui eu preciso te falar o seguinte. É um paciente que permite abertamente, por escrito, mostrar, que eu apresente. Eu não apresento, por favor. Sem autorização, claro, não faço isso nunca. Claro. Em primeiro lugar, a ética. A gente procura manter a ética. Eu não posso mostrar uma fotografia. Pelo contrário, eu não posso nem dizer que eu fiz plástica numa pessoa. Que às vezes me procura uma pessoa, eu faço uma operação nela, e a amiga dela pergunta, só operou a fulana? Eu digo, não sei de nada. É segredo, isso eu não posso falar nada. A não ser que ela diga que operou. Mas esses pacientes me autorizam a fazer essa apresentação. Você vê que é um... Que bom, né? Que autoriza, porque pode mostrar para a gente os resultados. Inclusive, essa paciente é uma médica. Inclusive, essa paciente é uma médica. Ela tem total consciência de que ela está
ajudando um setor da medicina. Já tem bom senso, né? Tem bom senso. Tem outros que dizem, não pode, eu não fiz plástica nenhuma, eu fui para um spa, eu acho uma bobagem isso. Bobagem mesmo. Porque, do ponto de vista mesmo analítico, é muito melhor que você chegue e diga, olha, eu fiz uma plástica com assim, certeza. E se quiser falar até que foi com o doutor Marcelo, até eu agradeço, mas eu fiz uma plástica mesmo. Qual é o problema de dizer? Não tem problema nenhum. Doutor Marcelo, vamos continuar, Getúlio, com aquela foto, isso, que a gente estava continuando. Essa já é uma outra foto, também, paciente que permite a apresentação, mostra aqui uma melhoria grande do contorno facial. Uma curiosidade sobre essa paciente é que ela era muito fumante. Então, na plástica convencional, aquela clássica, não poderia ter sido feita. Por ser fumante? Por ser fumante, porque o fumante tem uma má vascularização da pele. Sério? Então, o que acontece? Fazendo aquela operação com descolamento e tudo, pode que haja uma perda de circulação. Sim, e a pessoa perde um pouco de pele nessa região do corte aqui atrás. Essa técnica nossa, como preserva vasos e nervos, pode ser fumante. Ela era fumante, meio fortezinha, e foi operada sem nenhum problema, graças a Deus. Ficou ótimo. Hein? Então, um progresso, um avanço na técnica. E não tem nada assim, você olhando assim, não diz que fez. Não vê, aqui né? ela deixou não vê marca. Um pouco grande aqui. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim não nota, mas tem um cortezinho aí que com 3 semanas praticamente... Some, né? Essa aí teria sido assim, recente, né? Essa palavra sumir, os médicos não gostam. Não some, fica inconspícua, ou seja, imperceptível. Porque sumir significa que desaparece, e não desaparece. Fica um corte, mas muito delicado, você depois não percebe mais onde está o corte, viu? Segue aí, Getúlio, as fotos. Essa já é uma outra paciente também. Ela tem nós chamamos de envelhecimento compatível com a idade. Sim. Não é que ela ficou mais velha antes do tempo, não é. É que a idade traz o envelhecimento. Aliás, isso é saudável para o próprio paciente, que analisando ou não, que, vamos dizer que recebe tratamento psicanalítico ou não, é entender o fenômeno do envelhecimento. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos. Mas aí a gente dá uma melhoradinha. Isso faz parte. Olha, o ato fala. O que eu falei faz plástica. Faz plástica, concordo. Concordo com você. Faz parte. Mas o que acontece? Quando eu apresentei a tese de rejuvenescimento do pescoço, um desses médicos mais velhos, professores e tal, aliás, até professor titular da UF, da Universidade Federal Fluminense, professor Ramil Sinder, grande médico com quem eu aprendi muito, ele diz assim: doutor Dairo, o senhor não pode usar o termo de rejuvenescimento. Eu digo, é uma coisa mais acadêmica isso. Eu digo, mas por que, professor? Ele disse, olha, na verdade você não rejuvenesce, porque a pessoa que tem 60 anos ou 55, ela continua com 55 anos, 60, ela não rejuvenesce. É porque uma defesa de tese é uma coisa muito complexa, né? Qualquer palavra que você usa, eles te dão umas pancadinhas, né? Para você explicar. Eu digo, na verdade, realmente não rejuvenesce, mas cria uma melhoria visual da coisa, né? Sim. Por exemplo, uma coisa é ter esse pescoço, vamos falar a verdade, é um pescoço envelhecido, né? Né? E aqui, perde o contorno, uma operação que dura 2h30, você melhora o contorno, tira o excesso de pele, tira o excesso de gordura, ela fica ela mesma, com a mesma idade, porém com um aspecto mais agradável. Tá vendo? Porque isso também melhora a autoestima, né? Olha. Porque tudo bem que a gente envelhece, Mônica, mas vamos dar uma. Mônica, você não tem ideia. Às vezes precisa dar uma lanternagem, né? Você, que é mulher, sabe bem disso. A pessoa parece que ela renasce. Então a plástica tem essa vantagem, ela renasce. Renasce, exatamente. Que a gente ela sente, cria uma expectativa nova. Não é que a gente fique mais nova, mas a gente se não sente. Fica mais nova, exatamente. Mas a gente se idade sente dela bem, se né? sente mais nova.
Eu uso um termo aí, viu, Mônica? Muito bacaninha esse termo. Chama-se a pessoa fica mais luminosa, mais brilhante. Verdade. Sabe? O que a mulher, depois de fazer uma plástica, ela ou arruma namorado, ou arruma noivo, ou casa, ou engravida? 4 coisas, né? Por que isso? Porque ela fica lá em cima, né? Porque ela fica mais brilhante. Mais brilhante. Com mulher. Não que a plástica vai fazer faz a transformação psicológica. Exatamente. Né? É isso. Então você vê, olha, esse pescoço aqui é um pescoço, não posso usar a palavra detestável, mas causa um incômodo quando você vai escovar os dentes de manhã, que você olha o pescoço e fala, pô, não é possível, não era assim há poucos anos atrás. Pior que é. Aí, uma operação que dura 2h30, eu resolvo isso tudo aqui. Ó, que beleza. Fica bacaninha, não? Então não vejo por que não resolver isso. Anestesia local, pode opera às 7h30 da manhã, vai embora para casa às 5 horas da tarde. Vai assistir o capítulo da novela. Gente, tudo, anestesia né? Local. Não vejo por que não fazer. Tudo. Tudo. É um procedimento muito bacaninha, né? Tudo. Muito bem. E dura, e depois, quanto tempo dura depois, assim? A vida toda. Ai! Porque você, é o seguinte... Gente, fica uma vez de 90 anos assim, igual Bibi Ferreira. Deixa eu explicar, se você tem um relógio, viu, Luciana? Ferreira é linda, gente. Você está aí soprando, né? Perfeito. Se tem um relógio que você atrasa ele 2 horas, daqui a 30 anos ele está atrasado 2 horas. Verdade? É, como um relógio, né? Então isso aqui dura a vida toda, porque daqui a 10, 15 anos, você vai dizer, tá vendo? Eu vou precisar fazer um retoque. Mas se eu não tivesse feito... Nossa, eu ia ter que fazer quase que um invasivo. Tava muito pior. Então eu acho que é isso. Esse aqui é um outro caso, você vê que beleza. Olha, não isso aqui é muito importante, queixo, Mônica, esse ângulo aqui. Esse ângulo é importantíssimo. É uma coisa que determina a juventude. Eu já tô quando você for jantar hoje à noite, você olha do lado, da mesa ao lado, não. Uma menina de 20 anos, ela tá com isso aqui agudo. Ai, nem fala, porque eu já olhei. Tá muito sequinho esse ângulo. Aqui a gente vai ficando coroa, vai perdendo essa definição. Verdade. Aí cirurgicamente eu vou lá, em 2h30, 3 horas, faço esse ângulo de novo. Uma coisa que tem que ficar muito claro, isso é muito importante, porque essa questão da entrevista sobre a plástica, Mônica, ela tem um aspecto, o maior interesse dessa entrevista é o interesse informativo. Verdade. Muda a foto aí, Getúlio, por favor. É o interesse informativo. O que é isso? Claro, porque as pessoas querem realmente saber o que é. É uma espécie de uma aula. Exatamente. Você vai dando. Aula. Por exemplo, eu queria complementar uma outra coisa, mas aqui ele botou uma outra. Qual é a foto que você quer? Essa foto está um pouquinho. Essa foto não serve. Ela não. Tira aí, Getúlio, essa foto não serve. Um pouquinho diferente do que está no slide também. Essas são as zonas onde eu mexo com a parte de gordura, olha. Sei. Aqui eu tiro um pouco de gordura, aqui eu boto, aqui eu tiro um pouco e aqui eu boto. Porque o que é? Hoje em dia o conceito de rejuvenescimento da face... Tira e bota no mesmo lugar. Na mesma cirurgia, é um tipo de lipoescultura. Eu não posso tirar a gordura daqui de baixo do pescoço e jogar essa gordura fora. Não faço isso. Não. Pode ser alguma. Então você já bota em outro lugar. Ela é remanejada. Ela é colocada aqui na bochecha, na famosa bola de bichá, que agora está muito em voga. O que é bola de bichá? Essa gordurinha que tem aqui. Maçã do rosto? Aqui? Em vez de tirar, eu boto gordura aqui. Porque aqui é uma coisa que causa rejuvenescimento. Maçã do rosto. Aqui na linha da mandíbula também, em vez de tirar, eu boto gordura aqui. E atualmente estou colocando gordura aqui também debaixo da sobrancelha. Resultado muito bom. Então você pode ver uma pessoa velhinha... Que assim evita o botox também, né? Ou não? Eu diria que é um coadjuvante. Evitar não, mas é um coadjuvante. Você vê que uma pessoa velhinha, às vezes você pode olhar... no chá das 5, aquelas pessoas de mais idade elas perdem o volume da face.
Sim. Aqui na sobrancelha, aqui. Aí você coloca em cima, então, né? Coloco gordura nessa região. Eu tiro daqui da região do pescoço e passo em cima. Se não tiver gordura aqui, eu tiro de outra parte do corpo, ou da região da axila, ou da entrecoxa, ou daqui do flanco. Essa gordura eu coloco aqui no rosto, aqui. Sim. Cria como se fosse um pequeno preenchimento do rosto. Causa um grande efeito de rejuvenescimento. Porque fica natural, né? Natural. Com a própria gordura. Extremamente natural. Seria uma lipoescultura facial. Uma lipoescultura facial. Essa questão do botox que você citou e do preenchimento, olha isso é uma coisa importante que eu queria citar. Por exemplo, uma operação dessa causa um grande rejuvenescimento, a pessoa fica muito satisfeita, mas não é para fazer só isso e parar. É preciso fazer algumas coisas mais. Por exemplo, um pequeno preenchimento nessa área que já foi feito. No futuro precisa fazer mais um pouquinho aqui, mais um... Porque não vai dá ser só fazer, retoque, né, no futuro. Não dá para fazer tudo de uma vez só. Aí só deu. Então essa daí não fez de uma vez? Fez uma vez só. Mas agora já está programada ela voltar na clínica para fazer mais um pouquinho de ácido hialurônico aqui, um pouquinho de botox na testa, um pouquinho de... sim. Porque você se lembra de uma atriz chamada Jacqueline Bisset? Lembra. Muito bem. Ela aparece na televisão, às vezes, ou aparecia pelo menos, ela tinha uma idade com mais de 70 anos, né? Estava se apresentando com uma idade, a idade cronológica de 70, apresentando-se com uma idade de pouco mais de 40 anos de idade. Por que isso? E estava bem natural. Porque está muito bem tratada, não é só a plástica que resolve. Tudo junto, né? Precisa fazer um tratamento cosmetológico associado. Verdade. Aí é que vem os preenchimentos, aí é que vem o botox. Por exemplo, eu tenho aqui na cidade de Petrópolis uma clientela grande. Por que eu tenho clientela aqui em Petrópolis? Porque eu comecei minha vida profissional aqui. Olha só, tá vendo? Eu com o Dr. Paulo Baff, você não sabia disso? Não sabia que você me falou agora há pouco, mas Paulo Baff foi um médico muito conhecido aqui na cidade, um ginecologista. Eu não sei por que cargas d'água, eu era muito novo ainda, recém-formado, e ele me convidou para fazer plásticas aqui, eu fazia nas pacientes dele. Então eu tenho uma clientela grande aqui em Petrópolis, e por conseguinte também tem inúmeros esteticistas que me atendem, clientela daqui de Petrópolis e do Rio também. Por exemplo, uma delas é a Márcia Gerhard, da The Flair, você sabe, né? Eu insisto com os pacientes, quando você faz uma operação plástica, precisa dar continuidade no tratamento da pele. Porque o que o cirurgião plástico faz, ele tira o excesso de gordura, tira mas o os cuidados têm que continuar. Os cuidados da pele não que você já tinha antes, né? O cuidado que já tinha antes. O ideal seria esse. Já sempre ter, né? Se ela não tinha, tem que passar a ter agora. Mas isso é feito com uma esteticista. Aqui na cidade tem inúmeros. Aliás, Petrópolis está bem servido. Não só de esteticista, como de cirurgiões plásticos, né? Tem uma meia dúzia de cirurgiões plásticos aqui, excelentes, são grande qualidade, são médicos conhecidos nacionalmente, inclusive. Petrópolis está muito bem servido. Às vezes até uma cidade grande não tem esse número como tem aqui, né? Cirurgiões plásticos, né? Exatamente. E esteticistas que tem aqui em Petrópolis. Então tá bom, Petrópolis, beleza, cidade de vanguarda. Opa, viu? Aliás, foi a primeira cidade imperial das Américas, né? Primeira cidade imperial das Américas. Diferenciada. É a primeira cidade, ainda é a única cidade imperial das Américas. Mas viu, aqui esse slide está muito ruim, mas é porque o slide tá bom, mas quando passou para o vídeo ficou. Isso aqui quer dizer not undermined area. Quer dizer, não descolada, a área não descolada. A área que é descolada é só essa área aqui perto da orelha. Sim. Que é a pele que vai ser retirada. Né? Que essa retira aqui não é mexida, não é tocada. Viu, Mônica? Isso é um grande diferencial. Mas é que eu espero ter colaborado com você, que você é uma pessoa de vanguarda que está sempre informando tudo de novo que há. Tudo de novo Mônica, programa Simplesmente Elas. Mônica está sempre... Agora, ontem teve uma pessoa no Facebook que me fez uma pergunta da cirurgia de pálpebra.
né? Quais os riscos da cirurgia de pálpebra? Não sei que tipo de riscos ela quis saber. Não, ela fez essa pergunta, queria que eu te perguntasse. É muito bom. Essa cirurgia de pálpebra é uma cirurgia... Elas perguntam assim, doutor, isso é uma cirurgia simples ou é complicada? Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Eu digo, olha, moça, não existe cirurgia simples e complicada. Existe cirurgia. O médico, quando faz uma cirurgia, é porque ele está acostumado a fazer, sabe como é que deve ser feito, já tem uma grande experiência, né? Toda cirurgia tem os prós e os contras. Até desencravar a pontinha da unha, precisa ter uma técnica que seja competente para fazer. Não existe isso. Agora, a operação de pálpebra, na minha opinião, deve ser feita por cirurgiões plásticos, exclusivamente. Me desculpe, Mônica, eu não quero entrar nessa polêmica no seu programa. O seu programa é um programa muito festejado por aí afora. Não é só em Petrópolis, não, fora de Petrópolis. Fora de Petrópolis também, eu Tanto que eu não moro em Petrópolis, moro no Rio e já conheço o seu programa de longa data. Viu? Já. Então, mas essa questão é muito boa, essa informação, porque, assim, deve ser feita por um cirurgião plástico. Sim. Não pode, muito embora vamos dizer, muito embora o médico de outra área tenha autorização para fazer, porque o Código de Ética e o CFM permite, porque a lei é assim, nós, cirurgiões plásticos, somos totalmente contra. 1000 vezes eu digo, escrevo e assino embaixo. Precisa ser feito por um cirurgião plástico. Porque é uma operação muito delicada e tem uma porção de coisinhas aí que, se não forem bem observadas, pode ter um resultado, às vezes, não muito desejado. Pois é. É uma operação que está associada com a plástica de face. No Brasil, nós fazemos as duas juntas. Quando fala assim, vou fazer uma plástica de face, aqui no Brasil, significa o rosto todo. O pescoço, as bochechas, a pálpebra, só não inclui o nariz e a orelha. A pálpebra inclui. Na América do Norte, que nós também somos América, né? Não me conformo com esse negócio de lá na Europa, nos Estados Unidos, da América. Eu digo, não, o Brasil também é América. Também é América, as pessoas não estão acostumadas, né? Não, que negócio é esse? Verdade. América do Norte, né? Nós somos América do Sul. Nós somos americanos do Sul. Muito bem. Então, na América do Norte, que dita um pouco as regras, que tem muito dinheiro e manda um pouco mais coisa, lá quando fala plástica de face, é só isso aqui. Não inclui nem a pálpebra e nem a região frontal. Aqui não, já inclui tudo. Aqui inclui tudo. Por isso que aqui Mas no Brasil... só se a paciente quiser tudo, de repente ela só quer aqui, não quer mexer em pálpebra, se a paciente quiser, é uma questão de conversar. Mas normalmente quando é plástica facial é tudo. É tudo, Quando fala. É uma questão de conversar. Chega uma lá e diz, não, eu só quero fazer a pálpebra, eu só quero fazer isso. Entendi. Aí o médico brasileiro é assim meio bonzinho, sabe? É meio amigo dos pacientes, conversa, toma café e tudo. Na América do Norte o médico é mais carrancudo e tal. Ele diz, olha, a regra é essa. .com.br. Ponto final. Acabou a consulta, viu? Acabou o papo. Mas aqui é assim, a gente quando fala plástica de face é tudo junto, né? Então, a plástica de pálpebra está muito incluída junto com a face. O que nós temos a considerar sobre a plástica de pálpebra? Chama-se blefaroplastia. É a linguagem técnica, né? Significa que nós não podemos alterar a anatomia dos olhos. Não pode ter uma mulher com um olhar assim e depois ficar com um olhar assado. Não pode. Tem que ser com o mesmo olhar. Antigamente tinha aquela coisa que, né, que vai esticando, e o olho. Não acontecia isso, né? Igual as não pode, assim, querida. Mesmo a pessoa pedindo. Fala, o umbigo está na cabeça. Tem até umas piadas com relação a isso. Piadas. Eu acho que o ambiente não é próprio, depois eu vou te contar. Tá. Mas, por exemplo, tem uma figura legendária brasileira, que eu posso até citar o nome dela, é uma querida pessoa que até o nome dela é patrimônio
brasileiro da história, da humanidade. É a Elza Soares. Sim, exatamente. Ela é fantástica, amiga, adoro ela. Nossa, maravilhosa. Mas, veja bem, aquele operação dela que fazia assim com os olhos, hoje em dia não é mais assim. Não faz mais isso, né? Nenhum médico faz. Esses mais modernos, então, não fazem. Aqueles antigos, podia ser que algum fizesse, mas não faziam mais. Não pode mudar Não pode mudar a anatomia da pessoa. Mas você fica outra pessoa, Se a né? pessoa quiser mudar... Aí é diferente. Não, mas inclusive os médicos não falam que é uma questão de ética. Porque você não pode mudar os traços de uma pessoa. Tiveram médicos aí que responderam até por isso quando eram indivíduos, na época da Revolução, não sei se você se lembra, você é mais nova, não lembro. Tinham as pessoas que procuravam cirurgião plástico para mudar a fisionomia. Ah, sim, para não ser preso. Né? Nossa. Hoje não, se a pessoa, o cirurgião plástico, ele não sai da linha, vamos dizer. Até aquela questão do ímen, que antigamente procuravam plástico para fazer imenoplastia. Até hoje eu tive fazendo umas operações no Líbano, tenho ido lá algumas vezes fazer. Até hoje no Oriente Médio ainda procuram essas operações, os médicos não fazem. Nem lá eles não fazem também, né? Me procura, eu digo, não faço isso, em hipótese alguma, porque você vai criar uma condição de falsidade ideológica. Verdade. Você entendeu? Não tem como fazer uma coisa dessa, é impossível, né? Então hoje a plástica é assim, significa respeitar a natureza anatômica da pessoa. Sim, claro. Não vai mudar em nada o rosto porque dela. Não é agredir, né? Porque agride, né? Agride. Por exemplo, uma plástica que muda, que a pessoa fica com o rosto repuxado assim, com a boca assim, não pode ser feita. Porque muda tudo. Inclusive, é horrível para comer, né? Deve ser muito estranho. É melhor não fazer nada. Porque pode ficar assim. Porque elas falam em tudo. Em cara de peixe, cara de cabra. Não, cabra não, de cobra. Tem tudo. Elas falam tudo. Eu digo, não pode fazer. Porque para fazer uma plástica bacaninha mesmo, não pode mexer. Não, na boca nem no olho, né? E no olho nem pensar, hein? É isso que eu digo. A plástica eutrófica, ela preserva toda a boca. Naturalidade. Natural. Né? E a plástica de pálpebra. Inclusive, nós, os médicos mais modernos hoje, não estão tirando mais muita quantidade de gordura nas pálpebras. Sim. Porque senão fica com aquele olho fundo. Uma pessoa de 55, 60 anos fica com o olho fundo, como se tivesse meio sem expressão. Não é legal isso. O legal é fazer uma coisa natural. Fica natural. Que fica light, que a pessoa fica feliz, todo mundo fica feliz. Verdade. E a pessoa vai num jantar, se bem que a mulher é muito complexa, hein? Quando a pessoa faz uma plástica e vai no jantar e ninguém nota, ela fala, doutor, eu fui no jantar, ninguém percebeu que eu fiz plástica. Eu digo, mas você queria? Porque a intenção é não perceber, a intenção é não perceber. Não perceber, lógico. A intenção é dizer, mas, pô, você está bem, hein? Você queria? Você foi num spa, é isso? Você sabe que algumas dizem isso, olha, eu fui num spa. Foi no spa, voltei outra. Fala que fez uma plástica, é melhor para a cabeça e faz um pouco de propaganda do seu cirurgião. Exatamente. Não, foi uma plástica que eu fiz, olha, doutor Marcelo Dai, maravilhoso. Onde é? Tô indo agora. Essa coisa de divulgação é uma coisa sem interesse assim comercial, absolutamente. Pelo contrário. Mas para as pessoas poderem lhe encontrar. Com mais de 30 anos de profissão, eu fico orgulhoso de poder colaborar com essa especialidade, que é uma coisa maravilhosa, que é a cirurgia plástica. Verdade. Eu tive a honra de ter formado 53 médicos sob a minha tutela, e eu tenho é um orgulho para mim. Eu pude ensinar esses médicos. Hoje tem todos espalhados em todos os continentes, e eu gosto muito disso. Eu acho que depois de 35 anos de profissão, eu estou operando ainda direto, opero todos os dias da semana. Procuro fazer só uma cirurgia por dia, viu, Mônica? Uma por dia, né? Que eu faço aquilo com esmero, com carinho. Sim, claro. É uma obra de arte, né, doutor? Porque o cirurgião plástico, ele é um artista. É uma dedicação que você tem para ter com o paciente. Depois é uma questão de respeitabilidade. É um artista plástico. Também, é um artista, não tem dúvida. É um médico, artista, psiquiatra e artesão.
Nossa, tudo junto. É verdade. Mas eu tenho essa consideração com a pessoa que procura, eu acho que o médico deve ter, ele procura você para operar, você deve ter uma maior consideração com ele, fazer aquilo tudo dentro do que você sabe fazer o melhor possível. Né? É verdade. Então, e o senhor também está no Facebook, né? Tem o Facebook para quem quiser lhe encontrar, Marcelo Daia. Exatamente. E eu também tenho o meu Facebook e tenho o meu Instagram, cantora.mc, cantora.mc. E tem o meu Facebook também, Mônica Campos. Dr. Marcelo também tem, Marcelo Daia, Marcelo né? Daia, exatamente. E tem a página da Centroclínica também, Centroplástica, né? Interclínica Centroplástica, troquei tudo. É Interclínica Centroplástica. Interclínica Aliás, Centroplástica. Essa entrevista fica gravada em algum lugar? Sim, ela está gravada aqui, vai repetir sábado. Atenção, pessoal aí de fora, saber as reprises, quem não assistiu. Quem não pode assistir hoje, mas sábado tem a reprise 19 horas, domingo 15 horas e segunda às 11 da manhã. Ah, que ótimo. E depois teremos no YouTube esse programa. Que legal. Tá? Então, doutor, muito obrigada mesmo, de coração, adoramos. Eu que lhe agradeço. Muito obrigado. E o senhor volta aqui, com certeza, para falar sobre outros procedimentos plásticos. Conseguiu colocar, Getúlio, o endereço dele aí, o telefone e tal? Isso, olha lá. Conferindo? Tá o pessoal de casa vê. Tá bom. Os telefones. Muito obrigada. Muito obrigado.